já começamos falando... galera do Fê. Tá, já vamos começar falando de café. É um ótimo começo. Uma live que começa com café. Mas esse festival que a gente teve do Illumina, ele era numa fazenda de café super premiada que tem aqui no interior de São Paulo. Então a gente nunca tomou café tão bom na nossa vida. E aí um dia, eu como bom mineiro, tomo café com açúcar, né? Aí um dia eu cheguei para uma das produtoras de café, a dona... Mineiro toma café com açúcar, sem regra. Não tem. Falhei aqui, ó. A não ser que o mineiro... Eu não confirmo. Mas sua avó toma com açúcar ou sem açúcar? Esse que é o lance. E aí eu cheguei Como diz o Ravi. da fazenda. Como diz o Ravi, je suis choqué. Então, aí eu cheguei para dona da fazenda de café premiado que exporta para a Europa inteira e falei assim, tem açúcar? Aí ela falou, não, aqui a gente não toma café com açúcar. Aí eu falei, muito obrigado, eu também prefiro sem. Nossa, saiu bem, hein? Salvou. Aí Cacê já tá voltando com o cafezinho dela. Começou? Não, agora eu tô indo tirar a roupa da minha máquina de lavar, porque ninguém chegou. Professor Formiga, o início da live aqui a gente tá falando sobre café. Cada um tá falando sobre só. Bom dia, Formiga. Pensei que o Romeu já tivesse começado a correr já. Não, a gente tá falando de café. O Formiga sabe, em Minas toma café sem açúcar ou com açúcar, Formiga? O mineiro raiz. Adoça. Mineiro coloca açúcar no pó já. Então, a minha avó... tinha dado tempo de fazer seu café já. É mesmo. A minha avó misturava o pó com açúcar. Aliás, o pó no filtro, o açúcar na água e jogava água doce em cima do pó. Isso. Muito pó e muito açúcar. Não. Parecia um melado. Era muito bom. E um coador de pano. Não. Lá a gente usava de papel, mas tinha de pano também. A insulina ia pro espaço. Só uma pergunta. Vocês conseguiram encaminhar o link do Zoom aqui para o pessoal do Boé? Nos grupos do Boé? Eu estou abrindo aqui o WhatsApp no computador, estou fazendo isso agora. Eu mandei nos contatos que eu tenho aqui. Pronto, a gente espera todo mundo chegar. Enquanto isso, o professor Ravi pode fazer seu café, que dá tempo. Dá tempo. Dá tempo? O Ravi, o primeiro tópico é do Ravi, hein? Ô Arthur, o que você está comendo de bom, hein, Arthur? Cadê Arthur? Quero ver. No almoço, estou almoçando só agora. Beleza. Olha que a gente tem histórico de almoçar ao vivo, hein? É verdade. Para quando eu já vou ter terminado o almoço. Vou avisar logo aqui, pessoal, que quando eu inicio no Facebook, todo mundo aparece, viu? Aqui na tela. Eu só deixo para abrir a tela para depois. Tem que falar com o Arthur que ele tá almoçando ao vivo em rede nacional. Mas o que você está almoçando? Conta pra gente. Peraí. É uma gororoba aqui de macaxeira com um monte de coisa misturada. Aqui do sítio mesmo. Nossa, que maravilha. Também almocei gororoba. É bom. O Ravi foi fazer o café ou ele... Tem que lamber o prato para manter a tradição, né? Tem. Deixa. Gente, não mexe com isso não, deixa isso para lá. Eu vou desligar o microfone agora. Desligo. Quando vocês quiserem começar, a gente pode começar. Assim, tá bom, tá certo. Da ABPD já está todo mundo aqui. Eu estou aqui só conferir aqui o Facebook. Tá bom? Eu vou só aqui.
O professor Harold está no Face. Ok. Todo mundo já voltou com o seu café? Já. Preto sem açúcar. Ok. Ih, sai da tela do WhatsApp. Vamos lá, 4 pessoal. minutos, tem 4 mensagens. Vamos lá, pessoal. Eu vou pedir para vocês colocarem seus microfones aí no mudo, por favor, para a gente começar. Cadê o Ravi? O Ravi que começa. Aí, já tá. Aí, Tá, Vivian, quem for chegando, enquanto eu for lendo aqui, aí você vai aceitando na sala, por favor. Boa noite, pessoal. Desculpa aí a Beleza. demora. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Boa tarde a todos que estão aqui em mais uma live aqui do Corona Bassuns. Meu nome é Bruna Bonfim, eu sou fagotista da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa e professora de fagote no Projeto Prima. Quero apresentar aqui Vivian, que me dá o apoio aqui na sala. As perguntas de vocês podem enviar aqui no chat, no privado, para a gente, para mim ou para a Vivian, ou pelo nosso WhatsApp, que a gente encaminha aqui para o pessoal da BPD responder, ok? Vivian, dá um oi aí, Vivian, que é academista da USESP. Oi, pessoal, tudo jóia? Boa tarde. Também tem Marcílio, que nesses dias vai estar voltando, já está melhor, graças a Deus, que ele faz os agendamentos aqui para a gente, das lives. Lá no Facebook a gente conta com o Isaac Soares, que ele envia as perguntas do Facebook aqui para nós, e com o Luiz Henrique, que faz os compartilhamentos das nossas publicações nas redes sociais. Hoje, o Corona Bassuns está recebendo a BPD, Associação Brasileira de Palhetas Duplas, que tem sido uma grande parceira aqui nossa, tem dado todo o apoio a esse projeto, que é o Corona Bassuns. E hoje, a Associação Brasileira, com quem viu nossa publicação lá no Facebook, vai falar sobre histórias e objetivos da BPD, organização dos encontros nordestinos e internacionais, o concurso de oboe e fagote, vídeo dos encontros e projetos futuros. A Associação Brasileira de Palhetas Duplas, um sonho idealizado há décadas por oboístas e fagotistas brasileiros. É uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada durante o primeiro encontro nordestino de palhetas duplas, em João Pessoa, que tem por objetivo promover pesquisas e estudos analíticos sobre os instrumentistas de palhetas duplas, suas condições e relações de trabalho, promover intercâmbio cultural e profissional, consolidando os programas de pós-graduação, os cursos de graduação e os cursos de formação técnica em música, por meio de encontros que visam reunir, incentivar e promover a integração entre os docentes de pós-graduação e graduação, pós-graduados, pós-graduandos, graduandos, pesquisadores, artistas, alunos e professores de conservatórios e escolas de música. Eu quero dar as boas-vindas, né, para toda a direção da BPD. Tem muita gente aqui hoje, sejam todos bem-vindos e a palavra aí agora é com vocês. Sejam bem-vindos ao Corona Bassuns, gente. Obrigado. Queria, antes de a gente começar, apresentar os colegas aqui da direção. Estamos aqui, eu, Romeu Rabelo, o Ravi Shankar, que é professor lá da Paraíba também, Arthur Ortenblat, que também é da diretoria, a Caterine Carrinhan, que vocês já conhecem das traduções, e Moisés Pena. Então, seremos nós, não é a diretoria completa, nós somos bem mais pessoas do que isso, mas assim, a gente veio aqui, a gente preparou, é uma live um pouco diferente do que a gente tem feito aqui no Corona Bassuns, porque normalmente uma live tem um entrevistado, hoje somos 5, então a gente preparou mais ou menos esses tópicos que a Bruna leu, então eu vou começar passando a palavra para o Ravi, ele vai falar um pouco sobre a história da BPD, porque ele foi o primeiro incentivador e também o responsável por esse primeiro momento quando a gente criou essa associação. Então, passo a palavra para o Ravi. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Saudades aí de muitos que faz tempo que eu não encontro.
E queria primeiro parabenizar vocês, a equipe toda do Corona Bassum e todos os fagotistas, na verdade, por esse maravilhoso trabalho. O Romeu estava comentando que já são aí quase 50 encontros aqui, né? Então, acho que isso aí realmente é algo assim, formidável. E eu acho que o mais interessante, assim, é que eu assisti várias das lives de vocês no Facebook, e eu acho que é muito importante que esse conteúdo realmente fique registrado aí para as próximas gerações, né? Então, acho que parabéns aí para vocês. Estou muito feliz por estar participando hoje, pelo convite de vocês. E essa conversa aqui inicial, eu até acho legal esse texto que a gente tem aí da associação, porque ele fala realmente a verdade. A associação é um sonho que é de outras gerações, né? Outros fagotistas, outros oboístas já haviam se reunido diversas vezes, procurado fazer encontros, concertos, recitais. E então eu acho que o nosso trabalho deu sorte aí da gente conseguir que isso acontecesse, né? Então, assim, uma lembrança que me veio quando o Romeu falou assim, fala um pouquinho do início e tal. Quando eu morava em São Paulo, por volta aí de 2000 fiquei em São Paulo de 2005 até 2007, quase 2008. E eu lembro que uma vez aconteceu um encontro lá na USP. Talvez o Formiga lembre desse momento aí. Eu acho que, não sei se ele foi organizado pelo Fábio e pelo Ficarelli, mas eu lembro exatamente do recital. Eu acho que foi 2006 ou 2007, eu não tenho certeza. Se o Formiga lembrar aí. Você lembra, Formiga, desse encontro ou não? Eu acho que foi, mas foi o Fábio e o Ficarelli. Foi um dia assim de palhetas duplas. Eu me lembro exatamente. Eu lembro do repertório do recital de conclusão. Eu lembro que o Wesley e a Gianni tocaram o do Roy Bennett. O Fábio tocou o Brahms, primeiro movimento, se não me engano, da sonata de cello. Aí o Ficarelli tocou a sonata do Poulenc. O Alex Klein estava tocou a sonata de Saint-Saëns. Então, assim, por que eu estou querendo dizer isso? Porque tudo isso eu acho que foi aquele fermento, sabe, que foi borbulhando e fazendo toda a química necessária para que acontecesse em 2016, exatamente em novembro, dia 19 e 20 de novembro, nós realizamos aqui em João Pessoa o primeiro encontro nordestino de palhetas duplas. E assim, a gente teve a sorte de contar com, além dos professores de oboé e fagote das universidades, né, aqui da nossa região, né, o Valdir, o professor Arthur, o Costinha, eu, a Roberta. Na época, nós ainda não tínhamos o professor de fagote lá da UFBA. Então, aí veio o Romeu, veio o Luzes, veio o Bobó. E foi assim um momento que, ao final, a gente fez uma reunião, assim, num domingo de manhã, falou, puxa vida, a gente podia montar uma associação, né, para que a gente pudesse se encontrar mais vezes, pudesse reunir a galera, pudesse trocar conhecimento, né, pudesse, de alguma maneira, começar a estruturar a nossa identidade, né, enquanto palheteiros, né? Então, eu acho que foi justamente naquele encontro, nesse clima assim de muita amizade e naquela correria que surgiu essa ideia e começaram aí, né, essa sementinha que é hoje a Associação Brasileira, que ainda é uma criança, mas que está aí batalhando para poder criar raízes e se desenvolver aí entre oboístas e fagotistas. O Valdir também postou tem um tempo atrás um cartaz muito legal de um encontro que foi realizado em Piracicaba em 2007 também, e é muito legal assim, porque tem todo mundo ali já trabalhando junto, né? Tá aqui, ó, tem o Benjamin, o Fábio Cury, o Formiga, o Mauro,
o Valdir, Quarteto de Fagote Pichner, o Boetinho Arcádio, o Carlos Coelho, Cleobaldo, Fuchs, o Juste. Então, foi assim, com certeza deve ter sido muito bacana esse encontro. Então, assim, o início da associação foi isso, assim, foi aqui em João Pessoa, mas deixando bem claro que nós prestamos aqui a nossa reverência a todos que deixaram essa ideia aí para a gente poder conseguir realizar. É legal também falar que essa iniciativa talvez começou em 2016, juntando os oboístas e fagotistas, mas o professor Hari ele já tinha aqui no Brasil, desde muito tempo, o Portal do Fagote, que já era, talvez com um nome diferente, mas já era uma espécie de associação, porque ele já reunia as pessoas para tratar de um assunto em comum. Então, eu acho que no Fagote, na verdade, se for falar sobre a Associação de Palhetas Duplas, o grande precursor talvez tenha sido esse portal do Hari. Vou pedir para o Moisés... Eu acho que no ano anterior, né, vocês tiveram um encontro super legal no Rio também, né? Sim, foi, eu acho, né? Foi 2015, a gente teve um encontro no Rio, organizado, acho, pelo Luísio e pelo Fábio, e assim, foi talvez o primeiro grande evento, nesse caso foi só Fagote, mas também todos esses encontros que aconteceram antes foram todos colocando pólvora em cima da vontade de todo mundo de criar uma associação. E assim, na verdade, a associação ela é o resultado dessa vontade das pessoas, que por acaso fomos nós que estivemos à frente, mas é uma vontade que existia há muito tempo, e a gente percebeu também que só através de uma associação desse tamanho que a gente tem, que a gente conseguiria organizar os encontros e ter algumas ações um pouco mais abrangentes, mais do que ações individuais. Vou passar a palavra para o Moisés, ele vai falar um pouco sobre os objetivos que a gente tem na associação, porque eu acho que é legal as pessoas saberem o que por documento, a gente tem como objetivo. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Quero também parabenizar a iniciativa, né? São tantas lives. Enfim, nesse momento aí de distanciamento, a gente continuar produzindo bastante conteúdo, né? E aí o meio o único meio viável nesse momento é através da internet. Então eu parabenizo também essa iniciativa Coronabações, enfim, e ajudar também, né, tantos alunos, tantos profissionais aí nesse Brasil, nesse país continental. Eu gostaria também de reforçar, né, as palavras do Ravi e do Romeu, da relevância e da importância que é a existência da associação, porque, como falando somos parte, né, fazemos parte de um país tão grande, um país tão gigante, é muito difícil, né, ter alunos, professores de diferentes regiões sempre em contato, a não ser por telefone ou um e-mail, né? Então, estreitar essas relações, estreitar esse contato, oportunizar, viabilizar o contato do profissional, do pesquisador, do aluno, né, do instrumentista, do entusiasta, né, do entusiasta também dos nossos instrumentos. Isso aí a associação também ajuda bastante a aproximar. Bom, já foi falado também, basicamente, mais ou menos, os objetivos, né, que é promover a pesquisa, o estudo analítico sobre os instrumentistas de palhetas duplas, suas condições e relações de trabalho. Eu posso dar um testemunho pessoal aqui. Quando eu fui à Conferência Internacional de Palhetas Duplas em Nova York, em 2014, foi minha primeira experiência numa conferência internacional, eu fiquei muito impressionado com a estrutura e a conectividade entre os profissionais. Pense, num país como os Estados Unidos, um país muito grande também, onde diversos profissionais em diversas áreas de atuação, não somente a performance, mas também a pesquisa, a luteria, olha que interessante, a luteria, a pesquisa de marcas de instrumentos, de acessórios, de materiais, os expositores, né? Eu me senti uma criança, na verdade, porque eu nunca vi uma estrutura como essa
pelo menos na minha geração e na minha região. Eu sou do norte do país, eu sou de Belém do Pará, então, pensa, é muito difícil nós termos acesso a todos os equipamentos, né? E sabemos que os equipamentos são caros, os instrumentos são caros, enfim. Ser fagotista e oboísta no Brasil é uma profissão de perigo, né? É uma profissão muito difícil. Mas, mesmo tendo contato com toda essa estrutura, veio também o desejo, a vontade, poxa, precisamos ter ou criar, iniciar uma história, uma trajetória para conseguir trazer, levar essa estrutura para o Brasil, né? Então, 2, 3 anos depois, aí, com a iniciativa do Ravi, veio a concretização do que é a associação, né? Estamos também aí nos primeiros passos, né? Estamos aprendendo também muita coisa junto, estamos, né, aprendendo aí entre acertos e erros também, mas o mais importante é mantermos conectados e mostrar a nossa produção, né? A nossa produção, tanto na pesquisa de música brasileira, a pesquisa em performance também. Temos grandes profissionais aí nas universidades, nas orquestras. Então, quanto mais comunicação, quanto mais troca de informação e publicização desse material, a gente populariza o nosso instrumento, a gente torna o nosso instrumento muito mais conhecido, né? E com o passar do tempo, a associação, com o crescimento da própria associação, novas frentes de trabalho surgirão. Novas frentes de trabalho surgirão. Isso é muito importante, essa conexão, essa conectividade entre todos os membros, né? E aqui eu deixo um recado para todos, quem não é associado, por favor, seja membro da associação, esteja por dentro de todas as atividades. Daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre os projetos futuros da associação, certo? Como eu já falei também, né, o ponto B, promover o intercâmbio cultural e profissional, promover consultoria organizacional. Vamos falar também bastante sobre a questão da pesquisa, tem coisa boa vindo por aí, né? Consultoria organizacional que leve à melhora da qualidade de vida do trabalho, clima organizacional, valores e outros. Bom, eu encerrando aqui minha parte, eu acho que o Brasil, a música erudita, a música para palhetas duplas no Brasil só tem a ganhar com essa organização que é a associação. Termos um meio organizado, um meio institucionalizado de contato, de troca de experiências e de conhecimento para que a gente consiga deixar, aliás, continuar um legado, como o Ravi falou, que nós já recebemos de gerações anteriores, e o desafio passou para a gente agora e a gente continua para levar bastante a todo lugar, levar para todos, né, os objetivos e a realidade, os benefícios que o Brasil vai alcançar em ter uma associação como a nossa Associação Brasileira de Palhetas Duplas. Gente, obrigado. Eu queria até completar um pouco o que o Moisés falou, porque o que acontece é que, apesar do nosso país ser muito grande, o nosso universo do boy fagote ainda é muito pequeno. Então, é só através de iniciativas como a da associação que a gente consegue atrair expositores e grandes artistas para um evento em comum. Porque até então eram poucos os expositores que vinham para o Brasil mostrar seus instrumentos, eram poucos os artistas que vinham sem ser como uma orquestra, ou sem ser em algum outro projeto que não fosse com o intuito de vir para cá para dar uma masterclass ou para tocar. A grande maioria vinha, os fagotistas todos que eu conheci de outras orquestras vieram porque vieram tocar na Sala São Paulo e por acaso a gente estava no corredor e falava oi, e se apresentava e passava a conhecer. E nesses últimos encontros que a gente tem feito, isso provou que a gente não precisa de ficar dependendo dessas orquestras que vêm para cá para a gente ter esse contato com esses artistas. Falar um pouco também sobre a estrutura da associação. Quando teve a reunião lá em 2016, a gente se baseou um pouco, eu acho que foi na estrutura da Associação de Trompas, né, Ravi? Isso aí. Que ajudou um pouco na estrutura. Foi. E aí a gente Gondinho formou... que deu um apoio legal. O Gondinho. Eu lembro que você falou que você pegou meio que
pegou o regimento deles para poder imaginar como a gente faria o nosso. Então, a gente montou uma diretoria toda baseada nessa organização da Associação de Trompas, e que é uma organização que tem funcionado bem. A gente enfrenta, lógico, que muitos problemas aqui no Brasil, porque a gente tem uma sombra que nos persegue, que é o encontro, porque fica parecendo que a associação ela só existe quando ela está sujeita ao encontro. Inclusive, o que o Moisés falou, a gente vai falar no final da live sobre os projetos futuros que a gente tem na associação. Uma das coisas que a gente quer fazer é extrapolar esse conceito de ser uma associação que organiza um encontro a cada 2 anos, porque não tem sentido. Se for para organizar um encontro a cada 2 anos, não precisa de uma associação existir todo o tempo. Então, eu vou pedir a Catê, eu acho que a Catê tem a lista da diretoria, só para a gente falar um pouco quem são as pessoas. A gente tenta balancear bem entre oboístas e fagotistas, mas eu acho que a Catê ela tem aí a lista da diretoria, só para ela ler, só para vocês conhecerem a nossa diretoria atual, que inclusive seria até esse ano, até o encontro, mas o encontro acabou de ser adiado. Então, a diretoria atual foi obrigada a permanecer mais um ano, que não é um problema, mas a diretoria de 18 a 20 vai ficar até 21 em função do próximo encontro, que é quando acontecerá a reunião. Catê, fala da diretoria aí. Ok, Romeu. Boa tarde, todo mundo. Obrigada, Romeu. Então, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Peço desculpas antecipadamente, minha internet está triste hoje. Se eu cair, paciência. Apresentar, então, a diretoria atual, que foi eleita no final do encontro de 2018, lá em São Paulo. Nós temos como presidente Romeu Rabelo, que é fagotista, contrafagotista da OSESP. Nosso vice-presidente é o Fernando Gualda, que é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é o anfitrião do próximo encontro da BPD, que vai ser em Porto Alegre. Nossa primeira secretária, Maria Fernanda Gonçalves, oboísta na UFMG, aqui em Minas. O segundo secretário é Hugo Chin, que é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorando nos Estados Unidos. Nosso tesoureiro é o Ravi Shankar, que é professor na Universidade Federal da Paraíba. O diretor de comunicação é Junielson Nascimento, que é oboísta da Sinfônica da Paraíba. Nosso conselho fiscal é formado por 1, 2, 3 pessoas. Somos Arthur Ortenblatt, professor na Federal de Pernambuco, Moisés Pena, oboísta da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, e eu, Catherine Carignan, intérprete oficial do Corona Bassoons e fagotista do UFMG, da Filarmônica de Minas Gerais. E nosso suplente no Conselho Fiscal é o Lúcio Mota, professor da Universidade Federal de Santa Maria. Ok. Então, somos nós. É uma turma grande, né? O conselho da associação, e nossa função é discutir esses assuntos todos que nós estamos apresentando hoje, sobre esses projetos futuros, essa organização de pesquisas, dos encontros, mas, igual o Romeu falou, a ideia é ir muito além só desses encontros, né? É legal também falar que do mesmo jeito que a gente tem uma diretoria que é bem mista de oboístas e fagotistas, nós tentamos também na diretoria ter músicos que tocam em orquestra, professores universitários. Então a gente consegue, com essa mistura toda, a gente consegue nas discussões não puxar para nenhum lado, porque eu acho que eu, como músico de orquestra, por exemplo, eu ia tender a ter uma visão muito fechada para as coisas de orquestra, mas sempre o Ravi me puxa a orelha e fala, não, tem algumas coisas que você tem que preocupar que são além da orquestra. Então a gente tenta trazer para a diretoria da associação todo mundo. Inclusive, fica aqui o convite para qualquer pessoa que queira contribuir, seja como parte da diretoria ou como uma pessoa que quer contribuir. No final da live, que a gente falar dos projetos futuros, a gente vai ter muita abertura para essas pessoas, mas, assim, falar que a associação não é minha e dessa galerinha que está aqui como diretoria. A associação é nossa, de todos os fagotistas e oboístas. E, inclusive, talvez a gente precisou... Impressionante como que a gente precisou de ficar trancado em casa para perceber como que a gente podia se conectar de mais maneiras, né? A gente até então estava todo mundo saindo de casa e sentindo falta dos amigos, sendo que a gente estava todo mundo muito perto, a poucos cliques. Então, bastou algumas iniciativas nesse aspecto que a gente conseguiu se unir de maneira muito mais forte, e isso até trouxe muito, muito combustível
para nós da BPD, porque a gente percebeu que tem muita coisa que a gente pode fazer fora dos encontros e a gente viu que os encontros podem acontecer diariamente, igual tem acontecido aqui no Corona ou nas lives de Oboé. Então, a gente fica esperando de 2 em 2 anos para fazer um encontro internacional, sendo que, se a gente chamar um gringo, isso aqui já passou a ser um encontro internacional de maneira bem simplificada. Eu tinha pensado em tentar reunir um pouco as perguntas. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre isso que a gente falou até agora. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem interromper, ou pelo menos dar um sinal aí no chat, ou no WhatsApp com a Bruna e Vivian. Mas assim, a gente vai falando, e aí mesmo se depois a gente passa do assunto, alguém quiser perguntar de alguma coisa que a gente falou antes, não é problema. Eu queria então agora passar um pouco para falar um pouco, já que a gente falou que a gente não quer, que a associação não quer centralizar somente na organização dos encontros, mas eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre como foram as organizações dos encontros, porque eu acho que, apesar do intuito da BPD ser descentralizar e para todos se incluírem, o encontro, na verdade, é uma centralização. A gente quer que as pessoas todas vão para um lugar só para poder conhecer pessoalmente, assistir concertos e visitar as exposições e conhecer outros artistas, trocar essa experiência. Então, eu vou passar aqui para um tópico que é bem legal, que eu vou principalmente eu e o Ravi, porque o Ravi tem uma experiência grande nos encontros internacionais e também no encontro nordestino que teve, nos encontros nordestinos e no encontro internacional que teve lá na Paraíba, e eu também vou falar um pouco sobre o encontro que a gente teve aqui em São Paulo, que também foi bem legal. Então, vou passar a palavra para o Ravi para ele falar um pouco dessa iniciativa que ele teve do encontro e como foi essa primeira organização e como que a gente, apesar da IDRS já existir há muito tempo e já organizar muitos encontros e terem muita experiência com isso, a gente aqui não tinha praticamente nenhuma experiência em como organizar um encontro, inclusive a gente ainda tem muito pouca experiência. O nosso intuito, com certeza, é um dia conseguir trazer um encontro da IDRS aqui para o Brasil, mas a gente tem que caminhar com muita calma. Então, essa experiência toda que a gente adquire com os encontros, independente do tamanho que o encontro tenha, elas são sempre, nos ensinam muito. Então, eu vou passar a palavra para o Ravi para ele falar um pouco sobre como foi a organização do primeiro encontro no Destino, que foi talvez a primeira semente para a BPD. Eu cheguei em João Pessoa em agosto de 2016 e fiquei com aquela, assim, muito preocupado, sabe? Porque eu estava vindo para cá e às vezes as pessoas falavam assim, nossa, mas você vai sair da Filarmônica, como é que é isso? Não sei o quê, cara, vai. E ficou eu fiquei um pouco assim, assustado também, assim, eu fiquei com medo, eu vou dizer para vocês, de perder o contato, de não me atualizar, enfim. Aí eu falei, poxa vida, o Hugo está aqui perto, o Arthur está aqui perto, e eu já tinha começado, quando eu cheguei, a organizar algumas masterclass, né? O Juste veio dar uma masterclass depois que eu cheguei aqui, aí o Javier, de Porto Alegre, também. E aí eu falei, poxa, vamos tentar reunir a galera que está aqui no Nordeste e tal. E a princípio seria só o Oboísta, né? Aí eu falei com o Coxinha, Coxinha, olha só, tá a fim de fazer uma parada assim, só que aqui a gente é pouquinha gente, não sei o quê. Vamos juntar aí as panelas, vamos oboé e fagote, que eu acho que vai dar mais jogo e tal. E aí, Coxinha topou, e aí a gente saiu, entrei em contato com todos os professores aqui da região Nordeste, né, das universidades, e aí falei com as pessoas que, na época, que são mais próximas, assim, né, o Romeu, que é meu padrinho de casamento, e aí eu falei, pô, Romeu, a gente não tem como oferecer nada, né, assim, e todos os professores também aqui da região também vieram ou com a ajuda da universidade ou por conta própria e tal. Mas, assim, os professores de fora não tinham como oferecer, na época, nem hotel, nem nada. Assim. Então, era vir mesmo na broderagem. E aí a gente conseguiu organizar. Foi um movimento muito legal, assim, aquela coisa sempre, né? Além de fazer música, tem aquela saída, os bate-papos, as masterclasses e tal. E já com uma estrutura também de divulgação, de pesquisas, enfim. E uma coisa que eu queria também destacar, gente, da importância, por exemplo,
dos encontros é que a gente sabe que o nosso país é muito grande, né? E como o Moisés falou, as regiões elas são muito distintas, assim, né? Tem características muito musicalmente, culturalmente, enfim. Então, a gente sabe que o acesso à informação, mesmo com internet, etc. e tal, não é igual, né? Mesmo na região sudeste, a Vivian é de Belo Horizonte, o Romeu também sabe que orquestra jovem, né? A gente tem em São Paulo, que tem, assim, né? Agora já tem Sinfônica Jovem de Goiás, mas, por exemplo, eu mesmo, em Brasília, eu não tive orquestra jovem para poder tocar e falar, não, vamos conhecer o repertório, fazer a primeira de Mahler, fazer... Pô, a estadualzinha faz Bartók, Mahler, tudo, né? Assim, é um repertório maravilhoso, assim, né? Com solistas e regentes. Só que isso não é a realidade de todo o Brasil. Então, os encontros, eles também têm esse grande potencial de estar levando para diversas regiões informação, artistas, materiais, inclusive, que, de outra forma, os alunos e, inclusive, os profissionais não teriam um acesso tão fácil, né? Então, eu acho que isso foi muito importante também, e é muito importante dos encontros aqui, os nordestinos, porque a gente tem isso, a gente tem essa informação, às vezes um aluno lá do sertão, de repente chega um dia e está, sei lá, o Fábio está aqui, o Romeu está aqui, o Formiga está aqui, aí você tem uma aula de palheta, você tem, sabe, assim, é um negócio que realmente para o aluno tipo assim, é o céu, a gente não tem nem como mensurar isso, sabe? Às vezes a gente, de verdade mesmo, a gente fica muito... No dia a dia, a gente não tem ideia da importância dessas pequenas ações, né? As lives aqui do Corona Bassum, por exemplo, eu tenho certeza que tem chegado a tantas pessoas que escutaram o Benjamin falando, o Romeu, o Valdir, todo mundo, e de repente fala, pô, a história, o cara já também catou latinha, sabe? Foi difícil a história do cara também. Então, assim, não estou sozinho. Então, isso tudo ajuda. E nos encontros, a gente tem essa aproximação. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental é porque todos esses encontros, o nordestino, por exemplo, ele nasceu também muito da força e do apoio dos alunos de oboé e fagote aqui, da UFPB. Está aí a Bruna, o Caio, que também está aqui escutando também. O apoio dos alunos assim é fundamental em toda a logística, porque a gente não tem essa estrutura, né, foi muito diferente lá na Sala São Paulo, porque a gente tinha o cara que ficava na porta, caía uma água, o cara já vinha com um pano, né? Ou seja, é uma outra realidade, né? Mas assim, a nossa realidade aqui não, é todo mundo, um pega o carro e vai buscar um professor e faz não sei o quê, e vai e compra o bolo e faz não sei o quê. Então, assim, esse apoio dos alunos, assim, da classe de oboé e fagote aqui, tem sido fundamental em Recife. Então, os encontros nordestinos, esse ano nós teríamos a 5ª edição, né, que seria em Salvador, mas foi adiado também por conta da pandemia. Mas já tivemos encontro, então, 2 aqui em João Pessoa, tivemos no Rio Grande do Norte, Natal, que o professor Hugo Chin foi o nosso anfitrião, e tivemos também o professor Hugo e o professor Alexandre também. E tivemos também em Recife com o professor Arthur e o professor Valdir, né? E, enfim, assim, são momentos realmente de... Eu falo assim, posso falar por mim, eu saio de cada encontro muito renovado, muita vontade de estudar, muita vontade de sabe, fazer palheta e continuar, sabe? A gente realmente dá muito trabalho, porque, como eu falei, a gente não tem ainda uma estrutura, nem dinheiro para poder falar, não, vamos contratar um cerimonial, vamos contratar fulano para fazer. Não. Tudo, desde a organização dos convites até bolar cartaz e imprimir as coisas, buscar e agendar, tentar ajuda na universidade ou outras instituições parceiras, né, que às vezes a gente consegue. Tudo isso é assim, todo mundo que veste a camisa mesmo e corre atrás, né, para poder fazer com que aconteça. Mas e chega uma hora que você fala assim, cara, mas para que eu vou fazer isso?
Sério, você olha e fala assim, sério, para que eu vou arrumar essa dor de cabeça? Mas aí quando acontece assim, aí é só emoção, aí você fala, putz, valeu a pena, vamos lá, vamos pro próximo. Então, dá trabalho, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que é uma maneira da gente se alimentar musicalmente, se inspirar. E uma das características também dos encontros dos nordestinos, eu acho que os internacionais também, é o respeito às diferenças. Então, assim, essa coisa da gente, durante muito tempo assim na formação, eu não sei como é que é entre os fagotistas, mas assim, no oboé, às vezes rola muito, sabe? Essa coisa de escola. Ah, não, a palheta tal, não sei o quê, não presta, não presta, o som assim, assado, não sei o quê. E aí, quando a ideia do encontro é justamente falar assim, poxa, olha só, é diferente daquilo que eu toco, daquilo que eu estou acostumado, mas é bonito, né? Assim, é a maneira da pessoa se comunicar. Então, eu acho que isso, cada vez mais, a gente tem que fortalecer e isso, inclusive, ajuda a gente a criar a nossa identidade, sabe? O que é o som de oboé no Brasil? O que é o som de fagote? É uma cópia do que acontece lá fora ou, aos poucos, também a gente tem a nossa identidade, né? A palheta que o Formiga, toda a pesquisa de palheta do Formiga que ele vem desenvolvendo há tanto tempo, né, que já influenciou gerações, tem influenciado, né? Ou do professor Arcádio também, a pesquisa dele, né, de palheta e do Bobó, do Alexandre. Então, isso tudo, eu acho que assim, é muito válido, porque é a construção também da nossa identidade. Então, eu acho que o encontro, o nordestino, e isso eu acho que tem irradiado para os nossos internacionais também, eu acho que tem essa função da gente criar esse respeito, inclusive uma admiração, aprender com o outro e não criar uma barreira. Opa, esse aqui é o meu espaço, fica no seu, eu estou em tal lugar, você está em tal lugar, né? E eu acho que isso não tem. Eu acho que quanto mais a gente tiver essa ideia de que se precisar carregar a cadeira, eu carrego, se precisar colar um panfleto, eu vou colar, né? Eu acho que é assim que a gente vai continuar tendo êxito nos encontros. Eu acho que eu acho que é uma das principais sementes, eu acho, que são plantadas no encontro. Assim. Aí, se o Romeu quiser falar um pouquinho agora do internacional, falar da experiência lá na Sala São Paulo. Na verdade, eu acho que o que muda bastante nesse ponto é talvez só a proporção que o encontro adquire, porque o objetivo é o mesmo, tudo que você falou, que é promover o encontro entre as pessoas, e eu posso falar por mim, e eu acredito que eu falo por todos que foram a qualquer um desses encontros, é maravilhoso. Todo mundo que vai para o encontro sai de lá muito feliz, de ver como apesar de todas essas diferenças e todos os problemas que a nossa classe de músicos aqui no Brasil sofre, como que apesar desses problemas, a gente quando reúne, a gente vê que o que a gente faz é realmente muito legal. Eu acho que é legal a gente falar um pouco, agora a gente passou da parte desses objetivos do que a gente faz no encontro, é legal a gente falar um pouco da parte técnica, de como que é objetivamente organizar um encontro, porque eu acho que as pessoas que talvez vão aos encontros ou que simplesmente vêm de longe e acompanham, acho que elas não fazem muita ideia de como é essa organização e de o que envolve. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Assim, a minha experiência de organização foi de um encontro, apesar de eu ter participado em outros. Como organizador, foi basicamente secundariamente em João Pessoa, no encontro internacional que teve lá, e de maneira bem ativa aqui em São Paulo. As etapas que são compreendidas nessa organização, um dos primeiros pontos que a gente faz, que inclusive é o próximo tópico que a gente vai falar hoje, é a elaboração do edital do concurso, porque quando a gente fez esse primeiro encontro internacional, a gente comentou muito entre nós da diretoria que, apesar do nosso universo do fagote não ser enorme, ele não é pequeno, e que havia muito tempo que no Brasil não tinha nenhum concurso. Já houveram alguns concursos no passado, Eldorado tinha um concurso, tiveram alguns concursos que também participam fagote, mas seguindo os exemplos talvez dos grandes concursos internacionais, não tinha nada parecido aqui no Brasil. Não tinha um concurso que fosse de oboé, que os oboístas concorressem, ou mesmo de fagote.
Então, a gente decidiu no primeiro encontro fazer em João Pessoa, fazer um concurso, e é um concurso todo financiado com as inscrições. A premiação é toda financiada com o que a gente arrecada das inscrições. O orçamento da associação, a gente esqueceu de falar isso na primeira parte, mas o orçamento da associação ele é todo baseado, ele é todo composto pelas contribuições dos músicos das anuidades. Então, uma das preocupações nossas de extrapolar esse conceito da associação como uma organizadora de encontros esporádicos é porque a pessoa, quando paga não tem por que a pessoa pagar uma anuidade se a coisa que vai acontecer acontece durante uma semana. Então, essas anuidades, elas fizeram... É lógico que o que sustenta a elaboração dos encontros não é o dinheiro das unidades, é a boa vontade e a força de vontade de todo mundo que está por trás disso, porque o trabalho com certeza é muito grande perto do orçamento que a associação tem. Então, a primeira parte dessa organização, ela vem com a definição de datas, claro, de local. O primeiro foi em João Pessoa, porque o Ravi já tinha feito o encontro nordestino, que tinha sido lá, e aí quando a gente foi fazer um encontro internacional, falou, não, tem que ser aqui, Ravi, porque você já conhece, já sabe como vai ser como se fosse um segundo encontro nordestino, só que maior, bem maior. E a gente inseriu o concurso nesse contexto. Então, o primeiro foi lá, e aí, a partir desse momento, a gente decidiu quando vai ser o próximo, porque foi muito legal. Quando acaba o encontro, antes do encontro, a gente está bem cansado da organização, porque é uma coisa que é realmente muito trabalhosa. Mas quando acaba, você fala, quando que é o próximo? Porque a gente não pode deixar esse tipo de ideia morrer, porque é realmente maravilhoso. Todo mundo que foi, eu acho que concorda comigo. Então, quando acabou o de João Pessoa, a gente estava, eu lembro, reunido no auditório, e a gente foi decidir. Eu lembro que eu acho que estava comigo, era o Arcádio. Eu acho que o Arcádio estava comigo. Eu falei, Arcádio, vamos fazer um em São Paulo? Você acha que a gente consegue a sala para a gente fazer um encontro? Aí ele falou, acho que a gente consegue, mas se a gente não conseguisse também, é lógico que a gente ia procurar parceria do Fábio na USP e também do próprio Arcádio na Unesp, que são prédios universitários, então teria uma estrutura também para receber o encontro. E a gente, já falando desse primeiro contato que a gente teve, foi logo depois desse encontro, que foi em 2017, eu voltei para São Paulo, falei, Arcádio, vamos conversar. A gente foi na sala do diretor lá da Fundação OSESP, que é o Marcelo Lopes. A gente apresentou a ideia e a gente ficou até assustado, porque a gente pensou que ele ia pensar muito no assunto, porque não é comum emprestar a Sala São Paulo para pessoas que querem organizar um evento. E ele falou, o diretor falou, espera um minuto, pegou o telefone, ligou para a secretária dele ou para uma pessoa que trabalha na organização do que acontece na sala, perguntou qual a data que vocês querem. A gente falou a tal. Eu já tinha visto que era uma semana que não ia ter OSESP, porque seria importante não ter OSESP, não ter ensaios, porque seria muito difícil. A orquestra está ensaiando e aquele monte de fagotistas e oboístas transitando pelo prédio. Ele pegou o telefone e ligou para uma das assistentes que cuida disso, falou, como está a semana de 28, eu não lembro qual foi a data exata, mas acho que era 23 a 28 de outubro de 2018, no ano. Aí ela falou, não tem nada. Aí ele virou para a gente e falou, podem fazer. Então, foi muito fácil a gente ter conseguido isso. É lógico que a gente conseguiu porque nós somos músicos da orquestra. Ele fez umas exigências de que os músicos da orquestra também se envolvessem nisso. E uma das exigências que ele fez foi, na verdade, um presente para a gente. Ele falou, eu quero que vocês envolvam também o departamento educativo da OSESP nisso, porque já que são ações educativas, a contrapartida que a orquestra tem por ceder o espaço é que estão acontecendo atividades de cunho educacional. Então, quando ele falou isso, a gente passou a contar com mais pessoas para ajudar. Tanto que o Rogério Zaghi, que é o coordenador, que é o diretor do departamento pedagógico, ele ajudou bastante, ele fez muitos contatos, e tudo que a gente precisava, a gente ia até ele, e ele, por ser um coordenador de área, ele tinha uma autonomia grande. Então, a única coisa que a orquestra exigiu da gente é que a gente pudesse ser ajudado por eles. Então, foi bem legal nesse ponto. Então, a partir desse momento, a gente falou, temos a sala. Eu e o Arcádio, a gente conversou, e ele já estaria, a partir desse momento, naturalmente envolvido na organização do encontro, só que não tem jeito de organizar um encontro com duas pessoas. Então, a gente conversou com o Fábio Cury, com o Luísio, o próprio Ravi. Então, a gente montou um time para organizar o encontro. O Ficarelli também participou dessa comissão de organização. Então, éramos 6 pessoas, 3 oboístas e 3 fagotistas.
E aí a gente, ao longo, isso foi tipo logo que acabou o encontro de 2017 em João Pessoa, então a gente chegou falando, então vamos começar a organizar. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi, a partir da hora que a gente definiu que ia existir o concurso, a gente falou, temos que decidir como vai ser esse concurso. Esse primeiro concurso foi até bem arriscado, porque a gente lançou um edital com prêmios em dinheiro, sendo que a gente não tinha R$1 para fazer isso, porque isso eu estou falando não do encontro de São Paulo, isso já pensando no encontro de João Pessoa. A gente, quando fez, não tinha dinheiro, falamos, vamos arriscar, qualquer coisa a gente põe nosso dinheiro do bolso para pagar o prêmio. Então, o primeiro encontro, a primeira coisa que a gente fez lá no encontro, quando o Ravi estava, foi definir o repertório, que inclusive a gente vai anunciar aqui já o repertório do próximo concurso do ano que vem, que seria agora em setembro, já teria sido anunciado há bem mais tempo, mas como a gente teve esse adiamento do encontro, a gente já vai aproveitar para anunciar, e aí as pessoas que estão trancadas em casa vão ter uma bela lista de repertório para poder estudar. Então, não pode reclamar que não tem o que estudar, porque a partir de hoje tem uma lista bem caprichada de repertório. Então, o primeiro passo que a gente teve foi a definição do edital do concurso, que previa obra, data, prêmio, como que ia ser o processo. Então, eu acho que o Ravi pode falar um pouco também, porque como todo encontro, principalmente os encontros que acontecem na universidade, o Encontro Internacional da Paraíba foi na Universidade Federal da Paraíba, então a gente tem um envolvimento muito grande com a parte acadêmica, que é uma parte que eu acho que pouca gente aproveita, porque é o momento que as pessoas apresentam os trabalhos. Então, acho que o Ravi pode falar um pouco dessa parte acadêmica que começou nesse primeiro encontro internacional e que a gente trouxe para o segundo encontro também em São Paulo. Continuando, só terminar um pouquinho do negócio do encontro, do concurso, que eu acho que é interessante a galera que está assistindo e tal, é que a ideia do concurso é que a gente realmente tivesse como incentivar a nova geração a ter algumas experiências que, sei lá, várias gerações já não tiveram, assim, né? De ter essa competição, de preparar um repertório, de estudar um repertório, aonde o ganho nem sempre é o prêmio, porque o prêmio em si não é, assim, né, monetariamente tão vantajoso, mas é aquela coisa do repertório que você consegue, das habilidades que você desenvolve, né, durante todo esse processo de preparação. Então, o concurso é nesse sentido, e assim, eu espero que o Romeu vai anunciar aqui as obras, que a gente consiga se engajar, sabe? Que realmente participar, e eu acho que é um motivador mesmo. Poxa, deixa eu lá preparar, deixa eu lá mostrar minha cara, as pessoas vão me conhecer, independente do resultado. Então, acho que isso é muito... É gostoso, é um frio na barriga que vale a pena, assim. É bom. E a parte acadêmica também, eu acho que a gente tentar, de alguma maneira, quebrar mais uma barreira. Porque também existe muito dentro da performance e, assim, os músicos que tocam e os músicos que pesquisam. Fica sempre isso. Ah, mas não sei o que, isso aqui, não sabe, não toca. Aí outra, não, só pesquisa. Não sabe pesquisar, mas não sabe tocar. Aí fica esse negócio. Então, a ideia é que a gente pudesse trazer no encontro um conhecimento que ele fosse, assim, relevante para a nossa área, né? Porque às vezes as pessoas pesquisam e apresentam em congressos da Ampom ou congressos da Abrapem de performance, não sei o quê, só que, primeiro, quase ninguém vai assistir e o público geralmente, às vezes, se tiver 1, 2 oboístas ou fagotistas, e fica aquele negócio assim, putz, aquela pesquisa morre ali. Então, durante o encontro, a gente tem essa possibilidade de trazer pesquisas que realmente tratem do nosso dia a dia, de palheta, de repertório, né? O trabalho que o Lúcio está fazendo de organização, de editoração, de partituras, né? Assim, e de uma maneira muito, muito legal, assim, com toda a contextualização histórica, com correções. Então, acho que são trabalhos muito importantes. A pesquisa que o Arthur fez de música de câmara, fez não, porque a pesquisa não acaba, né, Arthur? Essa pesquisa de música de câmara brasileira, né, para o oboé, assim. Então, poxa, é onde você, de repente, se eu estou aqui tentando montar um recital, procurando, eu vou falar, pô, Arthur, sua pesquisa, onde é que está? Vou lá e acesso. Mas no encontro, eu já tenho um referencial, já tem lá um artigo
falando sobre a pesquisa, onde eu posso encontrar, talvez onde vai estar disponível esse acervo. Então, eu acho que a gente aproveita esse momento também para falar, poxa, a pesquisa, ela não tem que ser sobre algo que a gente não gosta de fazer só para poder ter um papel, um título. Não, eu acho que tem que ser sobre algo que nos dá prazer. Se eu gosto de tocar o duo de Villa-Lobos, a gente vai pesquisar sobre o duo de Villa-Lobos, né, Caterine? E aí passa lá, estudando, e vai lá e faz anotação. Aí o Romeu vai lá e fala assim, caramba, vou quebrar o galho, ajuda, né, super edição, né, que ele montou, que ajudou muito na hora da performance. Então, assim, é você falar da sua experiência. Eu acho que isso é mais importante. A gente precisa quebrar essa barreira. Então, eu acho que no encontro, mesmo porque durante os encontros, a gente tem mesas redondas. Em São Paulo foi muito, muito legal, assim. Nos outros encontros foram legais, assim, mas em São Paulo foi muito bom, foi muito legal as mesas redondas, porque assim a gente teve a oportunidade de discutir sobre essa questão de raspado, da pesquisa, de performance, como é que não é, Então, assim, eu acho que isso aproxima o conhecimento da prática. E a gente tem que entender que, muitas vezes, para a gente poder crescer, a gente tem que refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. Mas a gente também então, não pode ficar só na reflexão. A gente tem que fazer para testar e ver se aquilo está funcionando e continuar crescendo. Então, assim, é uma via de mão dupla. Então, assim, essa parte acadêmica ela é muito importante nesse sentido. Inclusive para a gente falar, nossa, que saco, aquilo ali para mim não serviu de nada. Aquilo ali para mim assim, não presta. Mas talvez para um colega sirva. E dali vai nascer uma ideia que vai trazendo uma outra ideia. Então, essa parte é muito legal, principalmente porque a gente tem a oportunidade não só de escutar, mas de discutir essas ideias com os autores, né, e com os nossos pares, que são oboístas e fagotistas. Não é nem um teórico que está lá falando sobre a teoria de não sei o quê, dos astros, não. São pessoas que fazem palhetas como a gente, que vão errar, que vão dar uma escrocada, que vão não sei o quê. Então, sabe? Isso eu acho que é muito legal. E além disso tudo, isso que o Javier falou é legal. Eu fui no encontro da ANPOM, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação, que foi em Pelotas, e aí eu estava lá para apresentar um trabalho que a gente estava fazendo na área de musicologia, e um dos trabalhos que foi apresentado era sobre música de câmara para saxofone, que era uma pesquisa de um estudante do Rio de Janeiro. Ele estava apresentando num simpósio de pesquisa em música. Então, ali eu percebi como é importante a gente ter um encontro de fagote oboé, porque foi uma apresentação ótima, o trabalho dele era fascinante, mas o público que estava ali não era interessado igual os saxofonistas seriam nessa pesquisa que ele fez. Então, eu acho que todo mundo que já teve a experiência de apresentar um trabalho em um congresso que não seja temático, ou que não seja voltado igual o nosso, que é para fagote e oboé, sabe o que é você falar sobre palhetas. Você imagina o que é eu fazer um artigo sobre palhetas de oboé e apresentar num simpósio que ninguém é fagotista e oboísta na plateia. Então, é importante a gente perceber que essa parte acadêmica ela é, na verdade, um presente para nós, porque a gente pode falar sobre a nossa pesquisa para pessoas que vão entender sobre o que a gente está falando. O rapaz que falou lá no encontro, ele falou sobre saxofone, música de câmara, foi ótimo, mas não tinha saxofonista ali. Então, por mais que eu me interesse também por música de câmara para saxofone, não é uma coisa que eu vou aproveitar, porque eu não vou poder tocar aquele repertório. E, Romeu, eu acho que uma coisa que eu gosto de falar também sobre essa questão da pesquisa é porque eu lembro também de uma prática que a gente tinha, eu acho que todo mundo deve ter feito isso, né? Você vai estudar o concerto do Mozart, aí você escuta a gravação do Thunemann, do Azzolini, não sei o quê, pega lá uns 10 fagotistas, não sei o quê, e às vezes a gente fica tentando escutar, puxa, como é que ele fez essa frase? Como é que ele não sei o quê? Não que a gente, isso não como intuito às vezes de imitar, né? Mas assim, ajuda, né, na construção. Então a gente vai lá, escuta, como é que é a articulação? Quando a gente está estudando, muitas vezes a gente não tem ideia de como fazer e tal. Fraseado, não sei o que lá. Agora, imagina se o Azzolini, por exemplo, ele escrevesse para a gente um artigo com as palavras dele, com as impressões dele, de como é que foi gravar os concertos do Vivaldi. Como é que ele fez as escolhas, baseado em quê, não sei o que lá. Poxa vida,
não fica, aquele conhecimento ele não fica mais só ali com os alunos dele. Ou, às vezes, um trechinho de uma masterclass, ou de quem participou de uma masterclass. É a oportunidade, de repente, do Romeu ou da Vivian, não sei o quê, pegar e falar assim, olha só o que ele fez aqui. Não, ele pegou e ele fez uma análise, ou ele fez isso aqui, ou não sei o quê. Sabe, eu acho que isso é tão rico, essa maneira também da gente registrar esse conhecimento. É por isso que eu falo, eu acho que é importante também nesse sentido. Então, por exemplo, o Moses, o ano passado, solou o Strauss. Então, de repente, ele pode escrever e falar sobre como é que foi a preparação dele, como é que foi as escolhas, não sei o quê, de todas as partes, todos os aspectos, palheta, não sei o quê, papapá. Então, isso é pesquisa também. E eu acho que isso é muito importante da gente deixar registrado, porque não vai ser só o Moisés que vai saber das escolhas, vai ser eu vou poder ter acesso quando eu for tocar, o Ricardo e fulano, todo mundo que estiver interessado. Eu acho que isso é muito legal. Na verdade, falando só para concluir sobre essa parte acadêmica, o grande segredo que a gente tem é que a gente não precisa descobrir tudo que a gente faz do zero. A gente pode aproveitar o conhecimento que foi acumulado durante, sei lá, 300 anos de fagote oboé. Então, o grande segredo para qualquer pessoa que quer estudar o instrumento, ou qualquer pessoa que quer se enveredar nessa área, é entender que muita gente já refletiu muito sobre tudo que a gente... praticamente qualquer coisa que a gente tiver uma dúvida na nossa cabeça sobre qualquer coisa relacionada a fagote oboé, alguém já pensou e provavelmente alguém já escreveu sobre isso. Então, foi uma parte realmente muito legal. Aqui em São Paulo, essa parte acadêmica, no encontro de 2018, ela aconteceu na USP. Foi legal, porque a Sala São Paulo, apesar de ter um prédio muito grande, ele não tinha um lugar preparado para apresentações. Então, foi ótimo que a gente tinha tido 2 andares dentro do prédio da ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes. Tinha 2 andares, ficava um auditório com apresentações e o andar de cima também com apresentações ao mesmo tempo, porque eram muitas. E no primeiro dia aconteceram essas apresentações e no segundo dia aconteceram as mesas redondas, ou talvez eu esteja invertendo, não lembro. E as mesas redondas foram legais porque é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. A gente teve uma mesa redonda, por exemplo, sobre palhetas, que é um tema muito diverso. Então, a gente convidou várias pessoas que tinham coisas para falar sobre isso, cada um apresenta um pouco o que pesquisa, qual que é a sua relação com aquele assunto, e depois elas discutem, e a gente, inclusive, abre uma discussão, inclusive, com as pessoas que estão lá. Então, foi um momento muito legal e que eu acho que as pessoas, talvez depois da gente falar tão bem desse momento, as pessoas acompanhem mais, porque não foram muitas pessoas, assim como o concurso, já que a gente estava falando também do concurso, não são muitas pessoas que se interessam, mas assim, o nosso intuito é que a gente movimente essa área. Então, assim, aí acabando a parte acadêmica, a gente vai para um encontro mais tradicional. Então, dentro da organização, um dos pontos principais, um dos pontos mais delicados que a gente tem na organização é o contato com os expositores, porque o que acontece? O encontro internacional, para ser internacional, a gente precisa de pessoas vindas de outros países. Então, a gente não tem escolha. Para ser internacional, tem que ter gringo envolvido. Então, com esse orçamento que a associação tem, seria impossível a gente chamar um oboísta para vir da Alemanha ou para vir de qualquer outro lugar, porque os custos envolvidos nessa vinda desse oboísta, que às vezes eles vêm para festivais, tem muitos festivais no Brasil que chamam artistas internacionais, mas para o nosso encontro a gente depende muito dos expositores. Os expositores são fábricas e lojas, ou qualquer pessoa que seja interessado, que tenha algum produto que seja comercializado. Então a gente entra em contato com algumas fábricas. Na verdade, a gente já entrou em contato, acho que praticamente com todas as fábricas de oboé e fagote, ou pelo menos as principais, e a gente faz o convite, e a contrapartida que as fábricas dão para a associação você pode pagar uma comissão, porque se ele paga uma comissão, a gente usa esse dinheiro para os outros gastos, ou você traz um artista. E da nossa parte, a gente quer que eles tragam um artista. Eu não lembro quanto que eram as taxas, mas assim, se um expositor vai pagar tipo $1.000 para poder fazer a exposição, se ele decidir trazer um artista, custa muito mais caro para ele, porque ele vai pagar passagem, um hotel.
se eles tiverem uma negociação de cachê, isso não chega na gente, mas tudo para o expositor fica mais caro trazendo um artista, mas ao mesmo tempo o interesse de um fabricante de oboé, um fabricante de fagote é trazer alguém para tocar muito bem aquele instrumento que ele fabrica, para que as pessoas gostem daquele instrumento e falem, vou comprar porque eu gostei muito dessa pessoa tocando. Então, um dos pontos bem importantes é esse contato. A gente entra em contato, escreve para as fábricas, fala do encontro, do que é a associação. No começo a gente agora ainda está no começo, claro, mas a gente sofre muito assim, mas enquanto no Brasil o mercado não é tão grande. Então teve até um caso curioso, eu peço desculpas ao Patalovski para falar. Então assim, a gente fez, aí eu pedi o Ricardo Barbosa para entrar em contato com o Patalovski, que é o CEO da Marigot, e ele mandou, a gente vai ter um encontro aqui em São Paulo, você está interessado? Ele, não dá, não podemos ir. Então, a Marigot não quis vir, a gente entendeu. Ele falou, vai ter um encontro perto, acho que na China, e a gente não tem como ficar muito fora. E até ele deu um motivo lá para ele não vir, que é super aceitável. O encontro foi muito legal, acabou o encontro, ele mandou uma mensagem para o Ricardo, por que vocês não me convidaram para o encontro que teve em São Paulo? Aí o Ricardo falou, te convidei 3 vezes. Então, aí ele, nossa, por quê? Porque aí ele viu que aquele encontro teve uma proporção bem grande, então a gente conseguiu mostrar que, apesar do nosso mercado ser pequeno, das dificuldades comerciais que a gente tem, o euro é muito caro, é muito difícil um fabricante vir, gastar todo esse dinheiro, que você imagina, o Frankenmeier, o Ludwig Frank, que veio junto com o pessoal da Reeds Staff, eles vêm, tipo, 4 pessoas, mais artistas. O Frank trouxe um oboísta japonês, então ele pagou a passagem para o cara vir do Japão para cá. Então, assim, isso envolveu um gasto muito grande e ele é um investimento que ele está fazendo em nós. Então, é lógico que eles não vêm por caridade, claro que não, mas eles vêm para mostrar os próprios instrumentos aqui no Brasil. Então, a gente faz esse contato com os expositores. Junto com os expositores, a gente entra em contato também com fabricantes de máquinas, fabricantes de acessórios, lojas. Então, ano passado, por exemplo, a gente teve pela primeira vez no Brasil a Haworth de Londres, que trouxe os oboés e trouxe as coisas que eles vendem. E assim, acaba que a associação, apesar do intuito não ser comercial, claro, a associação ela promove um estreitamento do contato entre os músicos e esses expositores. Então, quando que a pessoa ia poder comprar uma coisa na Haworth de Londres sem ir para Londres? Então, a gente trouxe. Eu acho que o Moisés quer falar alguma coisa sobre isso. Então, não, eu só queria acrescentar nisso que você está falando, que eu acho muito importante, esse exemplo aí da fabricante que não quis vir, depois reclamou porque não veio. A gente precisa criar uma demanda, né? Então, por isso que é importante essa iniciativa da associação e, lógico, algumas atividades, algumas rotinas levam tempo para se estabilizar, né? Para se estabelecer, mas vai ser muito interessante a gente criar essa demanda para trazer as grandes marcas, né? e viabilizar. Eu estava refletindo o que o Javier falou sobre essa questão, o Brasil ser muito grande, a viabilidade do instrumento. Gente, nosso instrumento é muito caro, né? É muito caro. Comparar, né, o número, por exemplo, o número de fagotes, o número de oboístas, fagotistas no Brasil em relação a tantos outros instrumentos, né, fica realmente, a gente perde. Por N motivos, né? O instrumento é muito difícil, é muito caro, né? Então, todo mundo já sabe que essa é uma realidade há décadas, é muito complicado. Agora, o que nós podemos fazer hoje para criar uma demanda, viabilizar o acesso desses instrumentos? Quem sabe, ou seja, resumindo a ópera, deixar mais barato mesmo, sabe? Conseguir melhores preços, né? E chamar a atenção das grandes marcas, né? E aí entra também a história também da pesquisa, né? Gente, nós temos madeiras maravilhosas no Brasil, né? Não estou falando nada de inédito, isso já tem muita gente que já pesquisou há muitos anos atrás, há décadas atrás, né? Então, eu penso muito na questão de a gente criar uma demanda, talvez a gente não vá colher esses frutos agora, em 1, 2, 3 anos, talvez em 10, 15, 20 anos, mas quem sabe as grandes marcas, grandes expositores no futuro irão, de maneira muito, muito simpática, brigar para poder expor no Brasil, sabe?
Eles vão lutar para vir para o Brasil e ver que nós temos um bom mercado, temos muitos profissionais. Eu concordo com como o Romeu está falando, o alvo da associação não é exatamente, não é financeiro, não é, enfim, não é ganhar dinheiro, mas existe um mercado envolvido. E o que nós pudermos fazer em termos de organização para viabilizar e movimentar esse mercado e trazer grandes marcas, termos material, né? Eu acho que aconteceu com todo mundo. Eu fui conhecer, por exemplo, já falei em uma outra live minha, eu fui conhecer pela primeira vez uma máquina de goivá no mestrado. Ou seja, todos os meus anos de oboé anteriores ao mestrado, eu nem sabia o que era uma máquina de goivá. Isso é uma prática que qualquer aluno de graduação, o curso técnico, nos Estados Unidos e na Europa já conhecem, né? Então, são diversas demandas que a gente precisa conquistar, vencer e criar para que a gente consiga, enfim, mudar um pouco nossa realidade e melhorar o nosso fazer musical com oboé e fagote. Só acrescentando o que o Romeu está falando aí. Obrigado. E assim, não só contar isso, mas eu percebi nas lives que a gente teve aqui que 30 anos atrás, como era a dificuldade para conseguir um oboé, conseguir uma cana, conseguir uma ferramenta. E hoje em dia, a pessoa... Primeiro que a gente tem loja no Brasil que faz isso, mas não só isso, mas a pessoa tem uma exposição, a última exposição que a gente teve aqui de fagote, a gente tinha o quê? 4 ou 5 expositores, e a pessoa podia sair fazendo uma degustação de 5 marcas diferentes, e cada expositor trouxe seus 5 ou 6 instrumentos. Então, essa dificuldade já não se sustenta, de não ter instrumento. A dificuldade financeira se sustenta, claro, porque o instrumento é caro e a gente, quando entrou nesse universo, se não fazia ideia de que era assim, ficou sabendo de maneira bem rápida. Então, a gente aceitou isso. Então, eu vou até tentar acelerar um pouco para a gente poder falar um pouco mais sobre o repertório. Então, assim, dessa organização dos encontros, além disso, então a gente faz o contato com os expositores para ver como eles preferem fazer. A grande maioria prefere trazer o artista, então a gente, a partir desse momento, passa a ter um contato. É lógico que isso que eu estou falando não é uma pessoa só que faz, sempre a gente delega algumas funções, então, a partir da hora que a gente sabe os artistas, aí tem o bendito documento do Word colorido, que a gente começa a falar, a gente escreve o repertório, o que cada um quer tocar, quem precisa de piano, quem precisa de cordas, então a gente começa a organizar o evento em si e os recitais. Então, uma vez que a gente tem os artistas, a gente começa a entrar em contato diretamente com os artistas que virão para poder ver o que eles querem tocar. Então, assim, uma vez que a gente tem um artista, é muito difícil a gente dosar, porque todo mundo, teoricamente, quer tocar no encontro. Então, a gente tenta equilibrar muito bem para todas as pessoas que querem tocar terem a oportunidade. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tinha recitais na hora do almoço e recitais à noite. Então, os recitais à noite tinha recital de quase 3 horas de duração. E o pessoal, os funcionários da Sala São Paulo queriam me matar, porque eles estão acostumados com no máximo 2 horas de concerto, mas num recital de oboé e fagote, a gente pega o programa você vai virando página. Então, a gente passa para essa parte de organizar os recitais, porque quando o público tem acesso ao segundo encontro internacional, o primeiro encontro internacional, já tem basicamente muita coisa preparada. Então, nesse momento, a gente passa para as inscrições, aí é aquele processo que as pessoas, que muitos já passaram, mas a gente abre as inscrições são para membros da associação, então a pessoa se associa e faz a inscrição no evento, e é isso que faz o evento acontecer. Então, basicamente, é uma maneira difícil de resumir isso, o encontro é feito dessa maneira. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta sobre algo que a gente falou, não sei se a Vivian tem alguma pergunta, até porque a gente falou muito, é bem provável que algumas perguntas tenham sido respondidas por nós, dentro do nosso texto, fora da pergunta. Tem alguma coisa aí ou a gente segue? Oi. O que apareceu já foi respondido. O Mauro Ávila mandou um comentário aqui no Facebook falando que a Menes e a Pichner ofereceram luthiers para o encontro. É legal ele ter falado isso, porque o Mauro, quando veio, ele montou uma mini oficina. Lógico que não dava para ele fazer nada muito demorado, mas ele abriu uma oficina patrocinado por essas 2 fábricas. Então, assim, as fábricas, apesar da gente saber que o intuito da fábrica ser vender instrumentos, eles têm uma consciência muito grande de que vai muito além disso. E de tudo que a gente faz,
ser muito romântico. A gente tem uma relação com o nosso instrumento. Quando a gente troca de instrumento, não é uma decisão, vou comprar esse aqui porque eu gostei. Tem muita coisa envolvida. Então, é legal porque eles têm eles sabem disso e eles têm esse cuidado na hora de lidar com as pessoas. Eu acho que a gente pode colocar algum vídeo para as pessoas ouvirem, já que a gente acabou de falar do encontro. Acho que eu vou compartilhar um vídeo aqui que a gente fez no encerramento do encontro na Sala São Paulo, que foi bem legal. Então, deixa eu tentar fazer esse compartilhamento aqui. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso sem dificuldades. Eu não sei se vocês têm que autorizar alguma coisa aí ou se já vai direto. Foi direto. Vocês veem a minha tela? Deixa eu ver se eu abro. Sim, Romeu, estou conseguindo ver. Vamos ver se a internet não vai me derrubar, né? Vou colocar uma das peças que a gente fez no coral de encerramento, que é um coral de uma cantata de Bach. Acho que é o coral da cantata de 140, que aí é o concerto da orquestra e coral de palhetas duplas do segundo encontro internacional.
boas lembranças desse momento. E é legal, assim, além de... Só para concluir isso que a gente falou dos encontros, é que ali nesse palco, no palco da Sala São Paulo, estava todo mundo misturado. Tinha gente que tinha 6 meses de pagode e tinha os grandes artistas que a gente tem aqui no país. Então, esse talvez seja o maior presente que a gente tem para organizar um encontro desse, é esse resultado. Então, eu acho que a gente agora, já que eu fiz essa pausa para a gente respirar um pouco aqui com o vídeo, acho que a gente pode passar um pouco para falar sobre o concurso, porque uma coisa que a gente está tentando fazer tem algum tempo é anunciar o concurso. Então, eu vou compartilhar aqui a tela do concurso para a gente anunciar o repertório, para as pessoas já saberem o que elas terão para estudar nos próximos meses. O concurso originalmente ele seria feito em setembro desse ano, e como a gente sofreu esse adiamento por conta da pandemia, a gente optou por manter o limite de idade considerando a data de setembro desse ano. Então, a gente tem só 2 informações além do repertório, porque é importante as pessoas saberem se elas poderão fazer o concurso e a partir de quando que elas têm que enviar os vídeos da primeira fase. Então, o concurso, vão poder participar todas as pessoas nascidas de 1 de setembro de 90 em diante, que seria 30 anos completos até o encontro, que seria em setembro. Então, a gente pôs essa data e que os envios dos vídeos, eu vou mostrar logo no próximo slide, que fala do repertório. A primeira fase vai ser por vídeo, a pré-seleção. Então, os envios dos vídeos serão a partir de 1 de janeiro do ano que vem, e é o momento que a gente vai divulgar o edital em si, o edital com todas as outras informações que a gente precisa incluir. Então, eu vou passar e aí eu vou pedir o Ravi, o Moisés e o Arthur, se eles quiserem falar um pouco sobre o repertório e o porquê da gente ter colocado cada peça dessa. Então, esse é o repertório do concurso de oboé. Então, eu passo a palavra aos oboístas aqui, já que a gente tem oboístas. Pedir para eles falarem rapidinho, que a gente gasta mais tempo no de fagote. Fala aí, Moses. O que eu... Começa você falando, talvez, Ravi, porque você tem uma experiência maior com a organização dos outros concursos. Vocês podem falar um pouco só sobre isso. Assim, eu vou falar em linhas gerais aqui da escolha do repertório. Desde da primeira edição, a gente sempre busca obras que estejam ali no nível intermediário, né? Assim, intermediário, vamos já dizer assim, mais avançado, tal, e que elas instiguem o desenvolvimento dos jovens instrumentistas, assim, tanto técnico quanto musical mesmo, né? Então, assim, são obras que são de vários períodos e estilos. E uma coisa que a gente também se preocupou bastante, porque esse ano vai ser próxima edição, né? Vai ser internacional, então, que obviamente a gente quer que tenha obras brasileiras, porque é um concurso que está sendo realizado aqui no nosso país para a gente realmente divulgar o repertório brasileiro para os nossos instrumentos, mas que também os candidatos que vierem de fora tenham opções também com obras com o mesmo nível de, vamos dizer, técnico, musical de dificuldade, que eles possam fazer essas escolhas. Então, eu acho que é um repertório super bonito aí, que todo mundo vai gostar de estudar, vai se divertir bastante aí, bastante peça solo, né? Porque eu acho que isso facilita muito o acesso ao concurso, porque nem sempre a gente consegue ter pianista correpetidor para o concurso, ou uma orquestra, né? Aqui na primeira edição a gente conseguiu um quarteto, quinteto de cordas para poder tocar na final. Em São Paulo nós conseguimos pianista também para poder tocar com quem não tivesse condições de levar o seu próprio pianista. Mas aqui nós nos preocupamos bastante em... Claro que tem, né, na semifinal e na final, mas assim, você vê que o foco maior é sempre peça solo para que as pessoas possam ter essa possibilidade, que isso não seja um empecilho de participação. Então, eu acho que o repertório aí assim, realmente a gente vê muitas dessas obras em repertórios, em concursos
fora do país também. Então, acho que já é uma introdução bem legal assim para quem quer fazer esse tipo de concurso. Grave, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Meu áudio travou aqui, desculpa, gente. Não, e complementando também, acrescentando, é que tem a valorização do repertório brasileiro, isso é muito importante para a gente, e também o repertório do concurso, ele é coerente com o que se pratica em concursos internacionais, ou seja, o grau de dificuldade são peças que a gente encontra em diversos concursos também, ou seja, estamos também visando o mesmo equilíbrio, o mesmo nível de exigência, de qualidade e de desafio também para os oboístas. Então, eu posso listar aqui, mais ou menos, falar sobre pode falar rapidamente, pode. As peças? Bem rápido aqui. Bom, na primeira fase serão envios, né, de vídeos pelo YouTube, certo? Então, pode ser uma obra de livre escolha para o oboé. É lógico, depois a gente vai divulgar isso com mais detalhes, mas rapidamente falando, teremos também nessa primeira fase aí uma das 12 fantasias de Telemann, certo? Tem um outro nome aqui de um outro instrumento, mas eu não vou falar não para dar os créditos. Mas uma das 12 fantasias de Telemann. Na semifinal, que vai ser já a fase presencial, temos a fantasia italiana para oboé e piano do Bozart, e aí o candidato vai poder escolher também entre 3 peças, entre a fantasia sul-américa para oboé solo do Cláudio Santoro, a fantasia também para oboé solo do Malcolm Arnold, e pelo menos duas metamorfoses de Ovídio, né, de Benjamin Britten. Ou seja, a escolha também é uma prática muito comum em outros concursos internacionais. Então, o candidato vai poder escolher entre essas 3 peças junto com o Bozart. E na fase final, né, a fase final, temos a sonata do Schreck, sonata para oboé e piano, e também, mais uma vez, o candidato vai poder escolher uma das opções, que é o improviso para oboé solo do Oswaldo Lacerda, o movimento número 1 das 5 peças para oboé do Dorati, né, a cigarra e a formiga, e um dos estudos, dos 6 estudos para oboé do Silvestrini, essa peça aí que o mundo inteiro está gravando aí, super importante e muito presente aí no repertório. Ou seja, é um repertório desafiador e o concurso é para desafiar mesmo e motivar também todo mundo aí para preparar o seu vídeo, preparar o seu oboé, suas palhetas principalmente, né, Ravi? É um repertório pancada para palheta, tem que ter uma boa palheta para resistir tudo isso aí, mas tudo isso aí é motivação e vai ser bem bacana ver a galera aí se preparando para participar desse concurso. Uma das coisas que a gente preocupou é que a gente decidiu que nesse próximo concurso ele vai ser um concurso internacional. Então, a gente percebeu que não fazia muito sentido dentro do encontro internacional o concurso ser somente para brasileiros. Então, inclusive, um dos objetivos com essa lista de repertório é dar opção para pessoas que vêm de fora, se elas não conhecem esse repertório brasileiro e não se sintam à vontade para poder tocar, no caso de oboé, o Lacerda e o Santoro, elas têm as opções de repertório internacional, mas é importante a gente fixar o nosso pé, que nós somos brasileiros, então o nosso concurso ele sempre vai ter obras brasileiras, e assim, antes de passar também para o de fagote, falar que a gente também criou uma grande relação, vocês vão ver muita relação entre o repertório de fagote e o repertório de oboé. Só um parênteses, que os vídeos, na verdade, as pessoas podem já preparar agora. Quem quiser já gravar, quem já tiver esse repertório pronto, já pode gravar agora, mas é importante os vídeos estarem como não listados, porque a gente pede isso para que outras pessoas não possam acessar os vídeos de maneira livre, porque é para a decisão da banca ser um pouco mais idônea. Então, esse aí, o repertório de oboé, boa sorte aos oboístas, e vamos para o repertório de fagote. Então, eu vou pedir também a Caterine para poder falar um pouco. A estrutura é basicamente a mesma, a primeira fase, peça barroca e livre escolha. Então, eu acho que a KT pode falar um pouco, não sei se a KT está aí, mas falar um pouco sobre as peças que a gente escolheu
Se vocês comparam com a de oboé, tá vendo? Ambos têm peças muito parecidas e o tipo de escolha entre as peças também foi bem parecido para ficar equilibrado e não ter um concurso mais difícil que o outro. Oi, Romeu, tô aqui sim. Opa. Diga, Eu Vivian. só queria tirar uma dúvida aqui, que a Andréa Silvério mandou para a gente pelo Facebook, sobre o concurso de oboé. Ela disse, os estudos russos ou o normal, entre aspas? De qual peça ela escreveu? O normal é do Silvestrini. São os estudos... eu não conheço. Aí... são os normais. Não são os russos, não. Então a gente pode fazer essa correção para poder colocar de maneira mais clara para não gerar dúvida depois. Então vamos lá, Catê, segue para o de fagote. Então, para a prova de fagote, né, para o concurso de fagote, nós temos na primeira fase essa obra de livre escolha, que, como o Romeu já explicou, não precisa explicar não, né? É livre escolha, cada um escolhe o que quiser, é uma coisa, idealmente, na qual vocês se sentirem muito à vontade. É uma peça, realmente, onde vocês podem mostrar tudo que vocês gostam de fazer. Então, a recomendação é essa, né? Escolher uma coisa que vocês gostam muito de tocar para brilhar, tá? 2 movimentos das suítes para violoncelo solo de Bach, pode ser arranjos ou pode ser do original, fica a critério de vocês. Para a semifinal, que vai ser presencial, aí nós temos o Récit Siciliano et Rondeau para fagote e piano, de Bozart. Isso aqui é domínio público, salvo engano. Romeu, você sabe? Eu não sei se mas tem no Fagotismo, tem site, isso aí já as pessoas têm acesso fácil a essa parte. Está disponível, né? Não é inacessível, não. E aí nós temos os 2 movimentos, a escolha do candidato, das obras a seguir. Nós temos as 16 valsas para fagote solo de Mignone, aí podem escolher as que vocês mais gostam, pode ser uma, pode ser 2, ou pode ser nenhuma. Podem escolher também dos estudos sobre os modos carnáticos de Bozart, ou um dos caprichos do Mathieu Lussier. Nós vamos disponibilizar aí o link para aquisição desses caprichos. Está disponível só na Trefco Music, mas a gente vai dar um jeitinho de conseguir isso aí para vocês mais facilmente. Já estou conversando com o Mathieu a respeito disso, mas é uma coisa barata. O chato é que vai ser difícil de conseguir o papel, né? Dependendo da situação dos Correios no futuro próximo. Então, a gente está vendo um jeito de conseguir isso de maneira mais fácil. Aí, só para ficar bem claro, quem não quiser tocar Mignone pode escolher tocar Bozart e Lussier, ou só Bozart, ou só Lussier, né? Não precisa... escolher 2 peças desse universo de várias peças. Pode ser 2 valsas, ou pode ser uma valsa, um Lussier, ou qualquer combinação possível de 2 movimentos. Exatamente. Aí não fica difícil para ninguém conseguir material. Tipo, se não conseguir as valsas, pode conseguir Bozart. Se não conseguir Bozart, consegue as valsas, consegue o Lussier. Assim, para ficar bem acessível mesmo. E tem o legal nesse repertório solo aí é que tem para todos os gostos, tem para todos os níveis, tem coisa praticamente intocável e tem coisa muito fácil também. Então, fica bem livre, vocês fiquem bem à vontade. Vocês vão ter chances de brilhar, assim, independentemente do que vocês escolherem. E na final, que é presencial, e com piano, nós vamos ter a Sonata para Fagote e Piano de Gustav Schreck, também, que está disponível no INSLP, do domínio público. E uma das opções abaixo, que é o Cantares para Ayrton Barbosa, do Escobar, a Partita para Fagote Solo de Gordon Jacob, ou... Como é que fala isso, Romeu? Foi você que escolheu. Nigum, do Felipe Herson. Isso. É uma peça que tem sido bem pedida também nos concursos fora. Todas são peças de nível bem parecido, de duração bem parecida, então não dá para falar escolheu essa porque é mais fácil, nem porque é mais curta. Então, está aí o repertório. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. Eu não sei se tem alguma dúvida sobre essa questão dos vídeos. Alguém tem alguma coisa? Eu tenho uma dúvida. Fala. Pode falar. Eu queria perguntar, nessa parte que é com piano, a gente vai ter que levar o pianista, no caso, ou vocês vão tentar achar um pianista com repetidor? A gente, na verdade, não, é um pouco cedo, mas isso é uma coisa que a gente pretende resolver. Então, a gente, inclusive, pôs a peça fixa
esses dois bozás, tanto o de oboé e de fagote, os dois Shrek, tanto de fagote como oboé, como peças fixas, porque isso facilita muito a nossa engenharia para conseguir pianistas, porque o pianista, teoricamente, ele tem que tocar 4 peças, mesmo que ele toque várias vezes cada peça. Então, a gente vai dar um jeito de conseguir o pianista para poder fazer essas provas. Eu conversei, e aí já até passando um pouco para o próximo tópico que a gente vai falar como um dos objetivos, ainda não está certo, mas a gente vai também estudar uma maneira de ter um prêmio só para a primeira fase, porque a gente sabe que um encontro em Porto Alegre é muito difícil para pessoas que moram muito longe, a gente sabe que é caro para as pessoas irem lá, então, para essas pessoas não ficarem totalmente desencorajadas de fazer o concurso, vai ser legal a gente tentar fazer um prêmio para a primeira fase, então a gente estudar uma maneira de premiar quem manda o vídeo, então mesmo que a pessoa saiba que não vai ter condições de ir para Porto Alegre para o concurso, ela pode participar e mandar o vídeo e ser convocada para a próxima fase, mesmo que ela não vá, porque não deixa de ser uma maneira de uma premiação dentro do concurso. Mais alguma pergunta? Não, vou encerrar aqui o compartilhamento. Isso aqui também a gente vai deixar disponível eu vou pedir o Junielson para publicar no nosso Facebook da BPD, porque eu acho que as pessoas têm que ter acesso a isso. Vai ficar lá com essas informações que a gente passou aqui. Vou corrigir isso que a André mencionou do Silvestrini, para poder não ter dúvida. Romeu, eu tenho uma pergunta. Desculpa interromper. A peça de livre escolha, ela pode ser uma das peças que vai estar em outra fase? Por exemplo, posso gravar uma valsa de Mione, por exemplo? Eu acredito que sim, não é problema. É lógico que o ideal seria tocar uma peça diferente, mas pelo que a gente decidiu, a gente não tocou nesse assunto, então não vejo problema na peça de livre escolha ser uma das peças da próxima etapa, embora eu recomende que a pessoa escolha muito sabiamente, porque apesar da gente saber que as suítes de Bach têm um nível de dificuldade bem variado, se a pessoa... Apesar de a gente estar ali para julgar a performance da pessoa, o repertório que ela escolhe diz muito sobre o que ela quer desse concurso. Então, não vejo problema em ser uma peça, já que é uma peça completamente livre escolha, mas tem muita opção aí para baixo. Então, pode. Pelo que a gente decidiu, pode. Ótimo. Então, já encerrando essa parte do concurso, fiquem avisados, teremos esse repertório, sabem o que tem que estudar. Tem coisas aqui que tem no MSLP, então a pessoa pode, acabando a live, ou mesmo antes de acabar, já pegar a partitura, mutar o microfone e começar a estudar. Então, invistam um tempo nisso, eu acho que é legal as pessoas... uma das dificuldades que a gente teve, não uma dificuldade, mas nem decepção talvez seja uma palavra muito forte, mas foi que a gente fez o concurso nas outras edições e eram muito poucas pessoas interessadas. A gente inclusive se perguntou muito por quê? Por que as pessoas não se interessam? Será que o repertório é muito difícil? Será que as pessoas pensam que não tem chance? Então, assim, eu sempre na minha vida, eu parto do pressuposto que o não a gente já tem. Então, arrisquem a mandar o vídeo, e se for convocado, tenta ir para Porto Alegre, se não der, fez o concurso, então não deixa eu passar essa oportunidade, porque eu falo eu acho que eu posso falar por mim, mas não só por mim, mas por grande parte das pessoas que estão aqui. Durante a nossa vida de estudante, quando a gente estava na idade para fazer esse concurso, não existiam concursos nenhum. Então, eu nunca tive essa oportunidade, e aí eu falo para vocês todos que agora estão tendo, essa é a terceira oportunidade de fazer um concurso, a gente não sabe por quanto tempo vai ter esse concurso, e a gente só fica incentivado a fazer o próximo se o concurso tiver uma procura grande por parte das pessoas. Então, não fiquem com medo, mesmo que você ache que o repertório da semifinal e da final seja muito difícil, faz um repertório da primeira fase e manda. E aí você decide o que você faz, se for chamado, mas assim, arrisquem-se, porque essa chance que vocês estão tendo agora, eu não tive, acredito que Ravi não teve, acredito que Moisés não teve, acredito que ninguém aqui do Brasil, da nossa faixa etária, que passou já dos 30 necessários para poder, do limite de idade, nós não tivemos isso. Então, eu lamento que eu não tive isso, eu gostaria muito
de quando eu era um estudante. É lógico que ainda continuo sendo estudante, mas já sou estudante mais velho. Então, de quando era um jovem estudante, eu vou falar assim, de ter um concurso desse, porque é um repertório que eu, enquanto estudante menor de 30 anos, tocava esse tipo de repertório, mas não tinha oportunidade de concorrer e de ganhar o prêmio. E lembrar que quando você ganha um prêmio desse, isso vai para o currículo e fica lá por toda a vida. Então, adições ao currículo são sempre muito bem-vindas, de todos os tipos. Então, antes da gente encerrar, acho que a gente falta uns 10 minutos, eu não quero atrasar muito, porque a gente tem a live do Afonso com o Wesley, falar um pouco sobre os projetos futuros, apesar da gente ter pouco tempo para falar. Eu vou começar falando um pouco sobre isso que eu falei sobre a necessidade da associação, ela existir além do encontro. Então, um dos projetos que a gente tem é uma ampliação do nosso site, com a criação de uma área com textos, vídeos, partituras, memoriais. Eu acho que depois de ver as lives aqui do Corona, eu percebi como que a gente tem muita gente que tem muito conhecimento, a gente tem que dar um jeito de documentar, apesar de já estar, de certa maneira, documentado aqui pelo Corona, mas a gente quer ampliar o site da BPD para ele deixar de ser um site que a pessoa entra quando vai para fazer inscrição para o encontro e virar um portal que a pessoa entra para pesquisar, para baixar partitura, para ver entrevista, para tudo. Então, uma das primeiras propostas que a gente tem como projeto futuro é a ampliação do site para ele passar a ser um portal e as pessoas visitarem igual elas visitam outros portais. A gente quer a gente quer concorrer com o Google, literalmente, no universo do fagote. Eu quero que a pessoa que fala, eu preciso de achar um artigo sobre palheta, que ela não precise de ir no Google, ela vai no site da BPD e tem lá coisas sobre palheta e sobre muitas outras coisas. Eu vou passar a palavra para o Ravi, acho que ele tem que falar um pouco sobre os outros projetos, alguma coisa que ele queira adicionar. O Fernando está com uma ideia muito boa, o Fernando Gualda, da gente conseguir criar um fundo da associação para que a gente possa auxiliar jovens instrumentistas, para que a gente possa facilitar a compra de instrumento também. Ele está vendo a verificação assim de todos os procedimentos legais, de como é que a gente pode fazer, como é que pode ser esse fundo. Então, é uma maneira de colaborar para que a gente possa ter essa circulação, né, facilitar isso. Então, vamos supor, se eu vou vender meu instrumento e eu vendo para alguém que é da associação e essa pessoa consegue um empréstimo da associação. Então, essas coisas que às vezes a gente não tem muito apoio, né? Somente aqui no nosso país. Então, acho que é algo que vai ser bem importante. E aí, uma outra coisa que eu queria falar é que o Fernando deve estar mandando também em breve um questionário e tal, para saber como é que está todo mundo aí durante essa pandemia, em termos de financeiros também, sabe, assim, de material e não sei o quê. E aí uma coisa que eu queria deixar aqui de uma mensagem é que a gente não está sozinho nesse momento. Eu sei que é muito difícil e a gente está assim, né, fica aí nesse isolamento, mesmo com todas as lives e tal, mas eu acho que deixar isso aí. Se tiver o intuito desse questionário é tentar verificar, diagnosticar se tem, às vezes a pessoa está com uma dificuldade, falando, não estou estudando porque eu não tenho palheta, porque não sei o quê. De repente, se a gente, como associação, puder centralizar essas informações e buscar soluções também, juntos. Então, de repente, se a pessoa escreveu, está lá, um aluno lá de não sei aonde, está com dificuldade, de repente a gente coloca na roda e a gente vê, vamos tentar ajudar fulano, vamos tentar ajudar ciclano. Então, para as pessoas não ficarem desanimadas. Então, esse fundo, apesar dele não existir, né, assim, oficialmente, né, para esse objetivo maior, mas já existe essa ideia, que ninguém fique aí sofrendo calado, que a gente possa se comunicar e possa tentar se ajudar, né? Então, às vezes, cana, tubo, não sei, enfim, juntos a gente consegue encontrar soluções. Sozinho é mais difícil. Então, esse é um dos projetos. Eu acho que, se a Caterine puder falar agora para a gente um pouquinho sobre esses nossos projetos de tradução, né, Caterine? De publicação, de trazer as pesquisas, enfim. Então, com muito prazer, Ravi, obrigada. Então, seguinte, para quem assistiu, que dia é hoje? Dia 17, uns 11 dias atrás, a live com o Christopher Witt, que é aquele vovozinho simpático,
fagotista, grande pedagogo americano, eu estive conversando com ele sobre os livros dele, e ele já falou na live dele que existia a possibilidade de serem publicadas traduções de 2 dos livros dele, que é o Strategies for the Next Level, que é um livro super interessante, com um monte de referências a estudos, a escalas, repertório de orquestra, repertório solo, repertório de câmara, que é um livro basicamente para ajudar os fagotistas a desenvolverem mais ainda a técnica, a musicalidade, tudo que tem a ver, né? É um livro que é dirigido a fagotistas que já não estão estudando oficialmente, né, em instituições que já não têm um vínculo com uma escola, e a fagotistas profissionais. Então, esse livro ele tem 185 páginas de muito, muito, muito saber, e ele também publicou um livro sobre fabricação de palhetas, que é um livro pequeno, de umas 45 páginas, lindo, lindo livro, todo colorido, onde ele fala muito do jeito dele de montar e ajustar palhetas, e ele fala exclusivamente sobre palheta que é fabricada a partir de cana já pronta, né? A cana já goivada.